como eu falei, vamos começar um novo estudo nesses próximos domingos, hoje, né, até aqui em diante, falando sobre os nomes de Deus. Então, vamos estudar sobre os nomes de Deus. Então, hoje, vamos fazer apenas uma introdução acerca desse estudo que nós vamos fazer. Não vamos conseguir hoje ver um nome de Deus, porque só para ver o nome realmente tem muita coisa. Então não daria para poder fazer uma introdução juntamente com uma apresentação de nome, mas vamos entender sobre a importância do nome. O que é um nome? Porque Deus ele quis se apresentar por nome, por vários nomes, no caso aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda linguagem humana nós vamos utilizar palavras que têm a função de designar algo da realidade em nosso mundo. Então, nós olhamos para um objeto e ao olhar para um objeto eu sei que aquilo é cadeira, eu sei que aqui é mesa, eu sei que isso aqui é microfone. Então, as palavras elas surgem, já existiam até, mesmo quando a gente não existia ainda, nem fomos nascidos. E o nome ele tem a finalidade de qualificar aquilo que eu estou observando. E desse modo a gente pode dizer que o nome ele é um signo. O que seria um signo? Um signo é um símbolo. É uma convenção. Uma convenção é algo em que eu observo as coisas e nomeio um símbolo, algo que resuma aquilo tudo. Por exemplo, se você vê um homem que está pregando, um homem que está na frente de um púlpito com uma Bíblia aberta e ele está falando a respeito de algo da Bíblia, eu posso resumir essa ação com a palavra pregar, né? Ou se eu estou ouvindo sons numa melodia e esses sons estão numa melodia e tem outros instrumentos que estão tocando essa mesma melodia, estão numa harmonia, logo eu entendo que aquilo é uma música, né? Então nós já convencionamos as palavras, automaticamente o seu cérebro já sabe o que é, porque você aprendeu isso ao longo da sua vida, você deu um nome para aquela ação, deu um nome para aquela coisa. Então a todo instante nós estamos convencionando tudo com palavras. E essas palavras são nomes que damos às coisas que observamos. E também nós podemos dar nomes às pessoas, né? Então, geralmente quando você conhece uma pessoa, você utiliza melhor três coisas. Você expressa três coisas ao você ver aquela pessoa. A primeira coisa é uma saudação. Você diz para ela o quê? Olá. No mínimo, oi. A segunda, você pergunta sobre o estado daquela pessoa, que seria a pergunta, tudo bem? E a terceira, quando você não conhece a pessoa, você pergunta o quê? O nome daquela pessoa. Ou seja, qual é o seu nome? E a pessoa responde. Então nós compreendemos que a partir dessa terceira resposta, ou melhor, da terceira expressão, que é qual é o seu nome, quando a pessoa fala o nome dela, praticamente você já decorou ou gravou o nome daquela pessoa, e toda vez que você vai se referir a ela ou falar com ela, você vai citar o nome dela.
fulano de tal. Então, o nome, ele tem esse aspecto de identidade. Né? E um exemplo aqui, quando eu vejo um jovem alto, né, de olhos azuis, da cor branca, tem uma voz rouca, na minha mente já vem o quê? Namoro. Né? Porque você já idealiza aquela pessoa, né, e já sabe o nome dela e você olha a afeição, o aspecto e nomeia aquela pessoa. Irmãos, da mesma forma, isso é para com Deus. Deus ele projetou a nossa vida, a vida humana, para que funcionássemos assim. Ao observarmos as coisas, colocássemos um nome delas. E esse nome que faz esse resumo do que é aquilo, possa trazer um ensinamento para nós, possa nos informar algo. E Deus, ele escolheu exatamente demonstrar o seu caráter através dos seus nomes. Né? Então, no passado, diferente de hoje, quando as pessoas elas escolhiam um nome, elas escolhiam um nome baseado em um acontecimento da vida da pessoa, né? Como foi o nascimento daquela pessoa, as características daquela pessoa. Hoje é diferente, né? As pessoas escolhem os nomes porque são bonitos, né? São estéticos. Eu vou chamar de fulano de tal, porque o nome é bonito. A moda é essa, né? É um nome bonito. Mas as pessoas já perderam completamente essa ideia do que representa o nome. O nome, ele é uma identificação bem peculiar, ou seja, bem própria daquela pessoa. Né? E, claro, tem alguns que já têm filhos, mas aqueles que não têm filhos, a ideia seria o mais próximo que você coloque o nome do seu filho de algo que está acontecendo na sua vida, do que foi aquele nascimento daquele filho para você. Né? E aí você traz ali aquela identificação para aquela criança. Então, irmãos, aqui compreendemos que o ato de nomear, ele foi dado por Deus. Deus, ele é o autor do nome. Né? E a gente vai entender isso daqui. Mas o ato de nomear, ele não é somente algo que identifica, mas é algo que é também uma ideia que traz liderança e autoridade. Eu vou explicar isso. Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nada como começar a entender sobre os nomes lendo a Gênesis do mundo, lendo a criação do mundo. Né? Gênesis 1, 26. Nós notamos o seguinte versículo que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, o Senhor, o ser, né, principal da criação de Deus, que no caso aqui é o homem, quando ele cria o homem, ele não cria o homem e nomeia só o homem, fala, olha, você vai ser homem. Mas logo após que ele cria o homem, ele fala do homem, ele descreve por que ele é homem. E esse é o sentido do nome. Né? Lembra que nós estamos falando que um nome ele descreve características. Então, a característica desse homem é que ele seria a imagem de Deus. Né? E que ele tem a característica de dominar sobre as coisas, sobre a terra, sobre os animais, sobre os seres. E Deus, ele criou exatamente como fala o versículo 17, para que ele pudesse ser fecundo, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Então, o termo homem usado aqui, a gente não consegue enxergar, porque isso aqui só tem no hebraico. Mas quando Deus fala assim, também disse Deus, façamos o homem,
ele está falando, façamos Adão. O termo Adão, a palavra Adão, é a palavra homem. É a palavra homem. Né? Se você notar aqui no Gênesis, Adão só vai ser mencionado pela primeira vez em Gênesis 3,17. Mas aqui, né, na nossa Bíblia, né? Mas aqui ele é mencionado como ele é o homem, ele é o homem que Deus criou, o primeiro homem. Ele é mencionado aqui no versículo 26. A primeira menção da palavra Adão realmente é Gênesis 1:26. E Deus, quando ele descreve esse homem que é chamado de Adão, quando a gente vai conhecer mais lá na frente, Gênesis 17, que é Adão, ele cria exatamente colocando essa característica de Adão. E ele nomeia Adão como o nome daquele ser, Adão. Irmãos, quando alguém, e aí a gente percebe aqui, né, com Deus fazendo isso, quando alguém nomeia a outro alguém, isso é uma indicação de autoridade. Ou seja, eu só posso nomear alguém do qual é a minha autoridade, do qual eu tenho autoridade sobre. Por isso que quando Deus ele cria o homem, ele dá o nome de Adão. Ele fala, eu tenho autoridade sobre você. Eu criei você e você vai ser chamado de Adão. Né? Mais na frente, o que acontece? Em Gênesis, agora, capítulo 2, versículo 19 e 20, nós vamos ver esta ideia. Só que não mais em relação a Deus para com o homem, mas de Deus para com os animais, aliás, do homem para com os animais. Ele vai dizer o seguinte no verso 19: havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o homem, aliás, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Interessante, por que Deus não nomeou cada animal? Porque Deus deu a missão para o homem nomear os animais. Por causa exatamente disso, porque ele já tinha dito lá, quando a gente leu em Gênesis 1:27, que ele deu ao homem a condição de dominar sobre a terra. Então, se o homem ele iria dominar sobre a terra e Deus, da autoridade dele, concedeu isso a este homem, então esse homem ele tinha que designar nomes às coisas, nomes aos animais. Claro, eu não sei qual é a origem do nome sapo, do boi, foi lá dos antigos atrás, mas no início Adão deu um nome. Talvez não era sapo, porque não tinha português, né? Mas, ou boi, mas era um nome específico que tinha para cada animal. Mas isso é um indicativo que refletia essa autoridade dada por Deus sobre o nome. Né? Mais para frente, lá em Gênesis capítulo 2, só que agora versículo 20, na sequência ele vai falar assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. E aí aconteceu o quê? Que, versículo 21, então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E note que todas as palavras homem aqui é Adão. Isso. Todas as palavras homem aqui é Adão. Não tem nenhuma palavra aqui que não é Adão. E adormeceu, porque só existia Adão como homem, né? E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aí o versículo 22 vai dizer: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Irmãos, essa palavra aqui, ele a trouxe, é como se o homem estava lá, né, deitado, no chão, no mato lá, Deus fez a cirurgia, e depois o homem desperta, e aí Deus traz a mulher para que ele possa conhecer a este homem, que Deus havia retirado da costela dele e constituído uma mulher. Aqui nós notamos exatamente o primeiro casamento. Essa expressão aqui, Deus lhe a trouxe, né? Trouxe para Adão,
expressa isso. Expressa como o Senhor, logo após que Eva foi constituída, falou, olha, vamos casar logo. Né? Vamos trazer os dois logo. E nesse momento, quando o Senhor faz isso, o Senhor traz o homem para a mulher. E o que o homem faz? Nomeia a mulher. Versículo 23, ele vai dizer, e disse o homem, quando notou aquela mulher, quando viu aquela mulher, ele falou, olha, tem um ser igual a mim, né? Pensei que só tinha uns bichinhos aqui, não, mas tem alguém. Ele vai dizer o seguinte, 23, e disse o homem, esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão do varão foi tomado. E aí ele cria uma outra palavra. Ele cria um outro nome. Deus concedeu a autoridade para que ele nomeasse a mulher. E aqui o nome varoa é Ishá. Ishá. E o nome varão é Ish. Irmãos, é interessante isso daqui. Porque nesse momento em que está Adão e Eva e Deus, né, presente ali, celebrando aquele casamento, ele fala, você será Ishá, porque do Ish, né, da costela do Ish, do homem, né, e a palavra aqui, varão e varoa, ela tem o sentido de esposo e esposa. De esposo e esposa. Então, o primeiro nome que Adão deu a Eva foi, você será a esposa, e eu serei o esposo. E interessante que Ish e Ishá, a primeira letra desse nome, Ish, né? Ish e Ishá é a variação feminina. Né? A primeira letra desse nome é a primeira letra de Deus, que é Iá. Ish, Ishá, Iá. Então naquele momento estava o homem Ish, a mulher Ishá, no hebraico, e Deus Iá, celebrando esse casamento que envolvia as três partes. Né? Ou seja, Deus aqui, ele colocou naquele casamento, no primeiro casamento, né, nomeou aquelas pessoas com o nome dele. Né? Ele levou o homem para que pudesse fazer isso. E mais na frente, no capítulo 3, versículo 20 de Gênesis, só ali que o homem vai novamente dar um nome à mulher. Né? Ele deu aquela vez lá, mas agora ele vai fazer de novo. E vai dar o nome próprio dela. Né? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então, nós compreendemos aqui que o fato de Deus nomear Adão e o fato de de Adão nomear os animais e nomear a Eva, isso traz a ideia de como o nome ele era dado por aquela pessoa que tinha uma certa autoridade ou um certo papel de liderança diante daquela pessoa que foi nomeada, ou diante daquele ser que foi nomeado. Se a gente perceber isso, lá em Apocalipse 2,17, vai acontecer a mesma coisa conosco, lá na glória. Quando chegarmos na cidade eterna, Apocalipse 2,17 vai dizer que ao vencedor será dado uma pedrinha, né, do maná escondido, mas também uma pedrinha branca, e sobre esta pedra estará escrito um nome do qual só a pessoa que recebeu vai saber. Então, nós temos aqui que no céu os nossos nomes serão mudados, serão transformados. Não teremos talvez esse mesmo nome que nós temos hoje, né? Aí para alguns, graças a Deus, para alguns, né? mas a ideia é que, por que nós seremos renomeados? Porque Deus tem autoridade sobre a nossa vida. É como se Deus falasse, olha, você é meu, eu te resgatei, eu te amei, eu mudei o teu nome, porque você é meu, e eu tenho autoridade sobre você. Então, temos esse sinal de autoridade. Com certeza você não escolheu o seu nome. Quando você nasceu, você cresceu, você nem sabia, quando chegou talvez 4, 5 anos, aí você soube, meu nome é tal, né? Meu nome
né? Porque a sua mãe, seu pai ensinou a você. Mas seus pais que escolheram, né? Com certeza. E esse nome, ele mais do que representa uma identidade, mas ele representa que os seus pais têm uma autoridade sobre você, porque eles nomearam você, nomeou você. Então, irmãos, da mesma forma, dentro da Bíblia, talvez na nossa cultura hoje, a gente não liga muito para nome, né? Cada um usa um nome, até apelido, mas na Bíblia, o nome ele é importante, principalmente na cultura hebraica. O nome é importante. O nome ele traz informações, fatos, situações que aconteceram na vida dos personagens da Bíblia. Por exemplo, os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Abre lá em Gênesis 41, versículos 50 e 52. Por favor. Gênesis 41, versículos 50 e 52. Em Gênesis 41, 50 e 52, vai relatar sobre o nascimento do Gênesis 41, 50 a 52, dos dois filhos de José. Versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E 51 vai dizer: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. A palavra Manassés, o significado dela é esquecimento, no hebraico. Claro, aqui José ele vai dizer o motivo por que ele escolheu esse nome, Manassés. É como se ele falasse: olha, eu vou te chamar de esquecimento, porque Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei na casa do meu pai. Os meus sofrimentos, os meus irmãos me perseguindo e tal, e me jogaram lá no poço, e fui resgatado e fui escravo. Eu vou esquecer disso tudo. É o primeiro nome dele. E o segundo, né, lá no versículo 52 vai dizer: e ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O nome Efraim significa frutífero. Então aqui José, ele olha para a sua vida, ele olha para o que Deus, não ele, né, mas o que Deus fez através das situações da sua vida, e ao nomear os seus filhos, ele louva a Deus por isso. Ele fala: eu vou te chamar esquecimento, porque Deus me fez esquecer as dores. E vou te chamar frutífero, porque Deus, mesmo com o sofrimento, me fez frutífero neste lugar. Então o nome tem essa importância. Aqui foi uma situação, mas tem um outro fato, um outro exemplo. Esaú, lá em Gênesis 25, versículo 24 e 25, nós notamos que a escolha do nome de Esaú não foi por causa de um acontecimento bonito, né, como o de José, né? Olha, eu sofri, mas como Deus preservou a minha vida. Pelo contrário, é relatado em Gênesis, versículo 25, o seguinte: 25, Gênesis 25, do versículo 24 a 25. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no ventre, né? No ventre de Rebeca. E aí, versículo 25 vai dizer: saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Esaú, o significado da palavra Esaú é avermelhado, ou vermelho. Então, como é que foi a escolha do nome? Né? A escolha do nome foi assim: olha, saiu o menino, aí o menino todo vermelhinho lá, toda eu. O que vamos chamar esse menino? Vermelho. Então, jogou o menino lá vermelho. Né? E aí, depois nasce Jacó na sequência, vai dizer: depois nasceu seu irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. E aqui é mais interessante ainda, né? Porque ele estava segurando ali, ó,
E aí, ó, esse menino estava segurando a mão do outro, o pé do outro irmão, né? Então, que nome a gente dá para ele? Jacó, que é o quê? Enganador. É? Você vê que não tem nada de bonito, né? na história, não tem nada assim de lindo, mas tem a ver com meramente uma afeição, uma personalidade da pessoa, né? Uma característica dela. E Deus depois, o que Deus vai fazer? Vai mudar exatamente o nome de para Israel, não é? E por que Deus faz isso? Porque Deus fala assim, eu vou mudar seu nome porque seu nome é feio. Não. Ele fala isso para falar, olha, você é autoridade. Eu sou autoridade sobre a sua vida. Né? E você vê que até hoje existe uma nação com o nome de Israel, que era Jacó. Então você vê como o peso do nome ele é importante, né, nesse sentido. E o último fato aí a respeito dos nomes é que o nome ele pode ser escolhido, como nós acabamos de relatar aqui com relação a Jacó, por um plano profético de Deus. A exemplo de Abraão, em Gênesis 17, quando Deus ele muda o nome de Abraão, que era Abrão, e agora passa a ser Abraão. Em Gênesis 17, versículo 5, nós vamos ver exatamente isso. Vai dizer Abraão, ou Abrão, né? Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A palavra Abrão significa pai honrado, ou um pai exaltado, né? O significado. Mas quando Deus acrescentou, né, mais uma letrinha ao nome dele, ficou Abraão, mudou o sentido completamente. Ele se tornou pai de multidões. Né? Ele não é só um pai exaltado. Deus falou assim, não, você não vai ser só um pai exaltado. Você vai ser um pai de multidões. Né? Porque tinha uma profecia. Né? A profecia era Cristo. Né? Nessa história toda. Então, a gente compreende, né, como o nome é importante. Só que, irmãos, ao contrário do nome das pessoas, que existem vários critérios, né? As pessoas podem escolher o nome por alguma situação, seja ela romântica ou uma situação comum da vida, né, para as pessoas. O nome de Deus, ou os nomes de Deus, eles descrevem o caráter de Deus. O nome de Deus, ele não foi dado por pessoas. Deus se apresentou daquela maneira para as pessoas. Buda ele vai dizer que os nomes de Deus são ou se igualam a tudo aquilo que a Bíblia e a criação nos descrevem acerca dele. Então, ninguém nomeia o nome de Deus, ninguém dá nome a Deus. É Deus que se apresenta com os nomes dele. E por isso que alguns teólogos eles vão falar que Deus ele tem muitos nomes, mas ele não tem nenhum nome. Por quê? Porque Deus tem muitos nomes porque conhecemos pela Bíblia, né, as descrições acerca dos nomes de Deus. Porém, Deus não tem nome nenhum, porque jamais nós poderíamos compreender todo o caráter de Deus para defini-lo e dizer Deus é isso. Nós vemos na história como os nomes eles eram dados para representar as pessoas, aspectos, características. Só que como é que eu vou representar Deus com um nome? Impossível, porque Deus foge da minha compreensão. Então por isso que Deus tem muitos nomes. Porém, no Salmo 148, versículo 13, é dito que precisamos louvar a Deus, louvar o nome de Deus. Abre lá em Salmo 148, versículo 13. Embora que eu não conheça, né, Deus no aspecto geral, mas 148. 13. 13. 13. 1:13. Salmo 148, versículo 13, diz o seguinte: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso,
e a sua majestade é acima da terra e dos céus. Então, por mais que a gente possa conhecer o nome de Deus em alguns aspectos e não em todos os aspectos, mas ainda assim é ordenado que louvemos ao nome dele. Mas qual nome vamos louvar? Tem vários nomes. Adore a todos os nomes que você conhece de Deus. A ideia aqui é contrário ao que muitos tentam falar. Acho que você já ouviu que tem pessoas que falam assim: olha, o nome de Deus é esse, a gente só pode adorar esse nome aqui. Se não for esse nome aqui, você está errado, né? Porque você vai estar chamando um Deus que não é o Deus, achando que Deus é como nós, é limitado, né, a um nome. Não. Deus, ele tem vários nomes por causa disso, porque ele é um ser ilimitado. E nenhum de nós pode dizer assim: ó, Deus é isso, porque não compreendemos a totalidade de quem é Deus. Nós compreendemos aspectos na palavra que apontam quem é Deus, mas Deus na sua totalidade não compreendemos. Então é por isso, irmãos, que na Bíblia aparecem 14 nomes, títulos dados a Deus. 14 nomes, títulos dados a Deus, que refletem alguma característica do seu ser. E o alvo desse nosso estudo, que vamos iniciar falando, né, sobre esses nomes nos próximos domingos, é conhecer cada nome desse, para que possamos adorar piedosamente a este Deus. Muitas vezes nós não adoramos a Deus do modo sincero, do modo correto, porque nos falta conhecimento da sua palavra. Sabemos disso, né? Temor, reverência. Agora, a partir do momento em que eu estudo a palavra, compreendo quem é esse Deus, o nome dele, os nomes dele, aquilo que cada coisa representa ali a respeito dele, eu posso compreender a extensão desse Deus. E note que esses nomes não foram dados por pessoas, mas foi dado por Deus. Ele mesmo se nomeou: eu sou isso. Né? E ele inspirou pessoas a escreverem aquilo ali. Mateus 6, versículo 9, no momento em que Cristo ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele exatamente aponta para essa necessidade de observarmos com atenção o nome de Deus. Mateus 6, versículo 9, onde ele vai dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, santificado seja o teu nome não quer dizer que quando oramos estamos transferindo algum poder que santifica o nome de Deus, né? Não é isso. A primeira impressão, as pessoas podem pensar: santificado seja o teu nome, então a gente pode transferir alguma coisa, santificar o nome de Deus? Não, o nome de Deus já é santo. Mas a questão aqui é o desejo de Cristo de refletir isso na vida dos seus discípulos. Falar assim: olha, quando vocês orarem, orem para que o nome de Deus seja exaltado e refletido o seu caráter através da sua reverência e do seu temor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que pela minha vida o teu nome possa ser observado e visto que tu és santo. É isso que o Senhor está falando aqui. Por isso que é importante, irmãos, a gente conhecer o nome de Deus. Porque se a gente não conhece o nome de Deus, como é que podemos santificar a nossa vida? Do ponto de vista de que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus. E honrem a este nome. Nós precisamos conhecer. Honrar o nome de Deus não é honrar apenas com palavras ou com uma oração simples, né? Falar: ó Senhor, belo tu és, não é isso. Mas é com ações pessoais que refletem a este ser a quem chamam de Deus. É isso que vai estar lá implícito em Êxodo 27. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Esse é o primeiro mandamento, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. E aí a gente olha esse mandamento e pensa assim: não tomarás o nome do teu Deus. Então é pronunciar, né? Mas aqui não é pronunciar.
Não tomarás. É diferente de não pronunciarás. Não tomarás é muito mais amplo do que somente pronunciar. O verbo aqui tomar no grego, aliás no hebraico, é nassar, que significa levantar, levar, elevar, erguer, trazer. Não tem nada a ver com pronunciar, né? Está falando, não pronunciarás o nome de teu Deus em vão. A ideia que o texto traz aqui, sim, tem a ver com a questão de falar também, mas é muito mais abrangente do que isso. É como se ele está dizendo o seguinte: nas minhas atitudes eu tenho que levar, elevar, levantar e erguer o nome de Deus, não em desonra, mas em honra. Porque se eu levar, se eu levantar, se eu erguer o nome de Deus em desonra, eu já quebrei esse mandamento aqui, né, digamos assim. E com certeza, como cristãos, a gente não segue mais a lei do ponto de vista, né, que olha, a lei precisa seguir ali, né, porque a lei, se não seguir isso daqui eu não sou salvo, não é isso. Mas há aspectos dentro da lei de Deus em que precisamos observar, como esse. E esse daqui realmente é transmitido através de Mateus 6:9, quando ele fala, santificado seja o teu nome. Quando Cristo fala isso, ele está se referindo exatamente àquilo que é dito em Êxodo 27, de não tomar o nome do Senhor em vão, mas de fazer com que o nome de Deus seja santificado quando nós o levantamos, erguemos, exaltamos este nome do Senhor. Agora, se as minhas decisões, se a minha vida, se as minhas ações são ações que desonram o nome de Deus, então, exatamente, eu não estou santificando a este nome. É isso que ele quer falar. Por outro lado, não podemos utilizar o nome de Deus como um amuleto, como as pessoas fazem, né? Está amarrado, depende do nome do Senhor Jesus, né? Parecendo que se você falar essas frases, de alguma forma vai vir um poder místico e vai te proteger. O nome de Deus não é um amuleto, né? E as pessoas fazem isso achando que coisas maravilhosas vão acontecer, mas não. O que importa, irmãos, é o seguinte: o que adianta a gente pronunciar o nome de Deus e andar fora da vontade de Deus? Nada. Nada. Porque exatamente eu santifico a Deus, ou eu tomo o nome de Deus em honra pelas minhas ações. Não é isso que diz Mateus 7, 21 a 23? O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Claramente isso. Tem pessoas com o nome de Deus, falam o nome de Deus, exaltam o nome de Deus, pregando o nome de Deus, o nome de Deus na boca, falam, olha, o nome de Deus é esse, tem que falar isso, não foi isso. Mas se essas pessoas, elas não andam na vontade de Deus, se elas não andam de acordo com o Evangelho do Senhor, do que adianta ela falar em nome de Deus? Porque ela não faz a vontade de Deus. E o Senhor vai falar isso na sequência. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse sim vai entrar no reino dos céus, né? E na sequência ele fala, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos, em teu nome não fizemos isso, não falamos o teu nome naquele culto. Então a questão não é falar o nome de Deus, ou não deixar de falar, não, a questão de Deus aqui não é, não. A questão é, onde o nome de Deus é visto nas minhas ações? Onde o nome de Deus é visto nas minhas atitudes? Então, a razão para entendermos o significado do nome de Deus não é para usá-lo de forma mística, mas é para que confiemos em cada atributo e característica do ser de Deus, porque é isso que vai mudar a nossa vida. À medida que eu entendo quem é esse Deus através do nome dele, eu vou ficar tão maravilhado que eu falo, não, eu tenho que correr e me santificar para esse Deus. Eu
Eu tenho que correr e me doar mais. Em amor, em gratidão, em oração, em reverência, em temor a este Deus. Viver para a glória dele. Para fechar, Salmo 20, versículo 7. Este é o porquê nós precisamos conhecer o nome de Deus. É para que possamos confiar no nome dele. É por isso que o Senhor mostra os nomes dele, para que possamos descansar em quem é ele. Salmo, versículo 20, capítulo 20, perdão, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. É por isso que nós precisamos conhecer o nome de Deus. Para que possamos deixar de confiar em carros e cavalos. E o que seria carros e cavalos hoje? Em nós mesmos, né? O cavalo. Em nossos bens, em nossas riquezas, em nossas capacidades, em nossa força, em algo que nos dá proteção, porque aqui carros e cavalos eram animais, eram uma expressão de algo de guerra, né? Algo que protegia, né? Carros e cavalos era algo de poder, de velocidade, né? Nossa justiça, em tudo aquilo que está em nós. Ele fala, uns confiam em carros e cavalos, mas ele termina dizendo, mas nós gloriaremos. E aí essa glória envolve a questão de confiança, a questão de amor, a questão de só tem algo em que eu me devoto, só tem algo em que eu me aproximo e me apaixono e fico perto. É de quem? É desse Deus que tem um nome, desse Deus que tem atributos nesse nome, desse Deus que tem características impressionantes nesse nome. Eu quero me gloriar nisso. Eu não quero me gloriar em coisas, em bens, em maravilhas. Não, eu quero me gloriar nesse Deus. Porque Ele é o Deus que cuida de mim, que preserva, que faz com que eu respire. Então, para isso que nós vamos começar a estudar sobre os nomes de Deus. Pelo menos nós temos 14 domingos aí, estudando sobre cada um dos nomes deles. Mas é um desafio, irmãos. E o desafio para a minha vida, né, para a sua vida, para as nossas vidas como igreja, é que possamos entender mais quem é Deus, através dos seus nomes. Dos nomes do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque hoje podemos sair daqui compreendendo como o Teu nome é importante. Como o Teu nome é importante para a nossa adoração. Agradecemos porque o Senhor preencheu a Tua palavra com esses nomes, para que pudéssemos conhecer mais dos Teus atributos, mais das Tuas características, de quem é o Senhor. Com certeza, Senhor, um dia estaremos na glória e perceberemos muito mais do que estamos vendo hoje, sobre quem o Senhor é. Mas que por enquanto, Senhor, enquanto não chegamos lá ainda, que possamos nos deliciar e nos gloriar em Teu nome. E assim, Senhor, que possamos deixar de confiar em carros e cavalos, nas coisas da nossa vida que nos tiram os olhos do Senhor, e possamos nos gloriar exatamente no Teu nome, nas Tuas características e nos Teus atributos. É isso que oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.